Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver essa questão aqui, a 8. Deixei marcada, deixa eu marcar ela aqui. A questão 8 da seção 14.7 do livro do Stuart pede para a gente maximizar essa função de duas variáveis, ou seja, se tiver um programa de computador, pede para desenhar, para ver o aspecto do ponto, quem é máximo, quem é mínimo, ou ponto de cela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o MATLAB para poder calcular as derivadas parciais dessa função, que a gente vai precisar para usar o teste da derivada segunda. Beleza? Então, a gente vai aqui para a nossa mesa. Vamos dar uma olhada aqui. Eu deixei aqui preparado essa situação. O que a gente vai precisar? Né? Essa é a nossa função. A gente vai precisar das derivadas parciais para calcular D, né? Precisamos das derivadas de ordem 2, tá vendo? E precisamos do ponto crítico. Então, para fazer o ponto crítico, a gente sabe que é o zero das derivadas parciais primeira. Então, a gente vai lá no MATLAB para poder calcular as derivadas. Aqui no MATLAB, que tem um programa, que tem a minha função, tá vendo? É x que multiplica a exponencial de menos 2x² menos 2y². Aqui a derivada parcial em relação a x, em relação a y, a derivada segunda em relação a x, derivada segunda em relação a y, a derivada mista, e aqui a fórmula para calcular a nossa d, né? Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou precisar de fx, que é a derivada parcial em relação a x. Vou pedir para escrever ele já de maneira simplificada. Então, deu exponencial de menos 2x² menos 2y² menos 4x² vezes exponencial. Então, podemos colocar essa exponencial em evidência. Então quem que deu? Podemos colocar e elevado a menos 2x² menos 2y² em evidência, que vai sobrar 1 menos 4x², é a derivada parcial em relação a x, ok? Agora, em relação a y, vai dar menos 4xy, que multiplica a mesma exponencial. Então, preenchendo aqui, vai dar menos 4xy, que multiplica a mesma exponencial, menos 2y². Então, os pontos críticos é quando isso aqui zera e quando isso aqui zera. Como a exponencial nunca é zero, o que a gente descobre? Que menos 4x² tem que ser zero e menos 4xy também tem que ser zero. Aqui dessa equação de cima a gente descobre que o x ele vale mais ou menos meio. Então, se o x vale mais ou menos meio, então não resta outra possibilidade para o y a não ser zero, para zerar a segunda equação. Então, os pontos críticos são 2, ou seja, meio e zero, e menos meio e zero. Então, esses camaradas aqui são os candidatos a ponto de máximo e ponto de mínimo, ok? Então, agora vamos calcular as derivadas parciais segunda. Então, lá, as derivadas parciais segunda, primeiro em relação a x, então deu 16x ao cubo vezes a exponencial, menos 12x que multiplica a exponencial. Observe que essa exponencial a gente pode colocar ela em evidência, né? Ou seja, a gente pode escrever isso aqui dessa seguinte maneira. Ou seja, 16... vamos escrever a exponencial primeiro. Então, e elevado a menos 2x² menos 2y², que multiplica quem? Que multiplica 16x ao cubo menos 12x. Ok? Então, essa é a minha derivada em relação a derivada parcial em relação a x. Agora, em relação a y, a derivada parcial segunda em relação a y, vai dar 16xy² menos 4x, ok? E colocando a exponencial novamente em evidência, ok?
Então, preenchendo aqui, vai dar, colocando a exponencial novamente em evidência. Então, vai dar 16xy ao quadrado menos 4x. E por último, a derivada mista. Aqui no meu programa, eu pedi para derivar fx em relação a y, mas você poderia pedir para derivar fy em relação a x, ou vice-versa, né? Vai ser igual. Então, nesse caso aqui, eu pedi, vamos pedir xy, que é a mista. Então, aqui novamente eu posso colocar a exponencial em evidência, vai ficar 16x ao quadrado y menos 4y, colocando a exponencial em evidência. Então, colocando a exponencial em evidência, e elevado a menos 2x quadrado menos 2y ao quadrado, que multiplica 16x quadrado y menos 4y. E por último, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso vezes isso menos isso ao quadrado, que é a d, que eu chamei lá no programa de d. Então, vindo aqui pedindo a nossa d, não ficou tão bonitinha, né? Que deu ainda um hashtag 1, onde a hashtag 1 é essa exponencial. Vamos dar uma simplificada na d, vamos só escrever a d aqui novamente. E vamos pedir para simplificar. Simplifique d. Ficou uma expressão melhor, né? Menos 16, que multiplica a exponencial, todo mundo que multiplica 4x à quarta mais 4x quadrado y quadrado menos 3x quadrado mais y ao quadrado. Então, essa é a expressão de d. Logicamente, a gente vai precisar dessa d aplicada no ponto crítico, né? Mas vamos escrever a minha expressão de d aqui. Menos 16, que multiplica e elevado agora é menos 4x ao quadrado, menos 4y ao quadrado. Todo mundo que multiplica 4x à quarta mais 4x quadrado, y ao quadrado menos 3x quadrado mais y ao quadrado. Então, agora eu preciso calcular quem que é o d de meio e zero. Preciso calcular quem que é o d de menos meio e zero, para ver se é positivo ou negativo. E preciso calcular quem que é o fxx também de meio e zero, para ver se é positivo ou negativo. E preciso o fxx de menos meio e zero, para saber se a gente classifica como ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, vamos lá no nosso programa e vamos pedir para calcular primeiro quem que é d aplicado no ponto meio e zero. Então, deu 8 vezes e elevado a menos 1. Então, deu 8 sobre e. Deu 8 sobre e, é um número positivo. Então, deu 8 sobre e, ou se você preferir, 8 vezes e elevado a menos 1, ou seja, é um número positivo. Agora, ou seja, pode ser ponto de máximo ou pode ser ponto de mínimo, né? Então, agora vamos calcular o fxx. O fxx aplicado no ponto meio e zero. Deu negativo, menos 4 vezes e elevado a menos meio, deu negativo. Então, se deu negativo, é ponto de máximo. Então, só preenchendo aqui, deu menos 4 vezes e elevado a menos meio, ou se você preferir, menos 4 dividido por raiz de e. Ou seja, deu um número negativo, beleza? Menor que zero. Então, menor que zero, então esse camarada aqui a gente classifica ele como sendo máximo local. Agora vamos pegar menos meio e zero para ver o que acontece com ele. Então, primeiro calculando d de menos meio
e 0. Vamos ver se dá positivo ou negativo. Acredito que vai dar a mesma coisa. Deu 8 sobre E. Deu 8 sobre E. 8 vezes E a menos 1 também é positivo. Agora, calculando a derivada segunda em relação a x no ponto menos meio e 0, o que vai acontecer? Essa aqui, fxx, só que agora vai ser no ponto menos meio e 0. Então, deu positivo, deu 4 que multiplica raiz de... Deu 4 que multiplica raiz vezes e elevado a menos meio. Então, deu 4 que multiplica e elevado a menos meio. Ou, se você preferir, 4 dividido por raiz de e, ou seja, deu positivo. Se deu positivo, a gente classifica esse camaradinho aqui como sendo um mínimo local. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no GeoGebra para a gente ver como é que ficaria o gráfico dessa função, um aspecto computacional. Então, se você pegar o GeoGebra, vamos lá para o GeoGebra, vamos primeiro entrar com nossa função z igual a x vezes a exponencial de quem? De menos 2x ao quadrado menos 2y ao quadrado. O gráfico da função deu essa superfície aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui aqui perto do... Ó, o que acontece? Tá vendo? Tem um morrinho aqui e um morrinho aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ele é exatamente o ponto de coordenada... Quer ver? O ponto A de coordenada meio, positivo, 0 para y, e a imagem dele é dada pela função, ou seja, vai ser meio vezes a exponencial de quem? Menos 2y é 0, então menos 2x ao quadrado vai dar menos meio. Menos meio. Ok? Então esse ponto A aqui, ó, que é o candidato a ponto de máximo. Só colocar outra cor aqui, esse azul não tá tão legal, não. Com a cor mais clara aqui. Então, esse ponto A aqui é o máximo, e esse aqui, ó, menos meio, que é o outro lado aqui, ó, ele vai ser o mínimo. Então, se você pegar as coordenadas desse ponto aqui e inverter somente vou chamar de B, inverter aqui, né, menos meio, e aqui vai ficar a mesma coisa. Não, aqui vai ficar negativo, né, porque o x agora vai ser menos meio, então aqui vai ser menos meio, beleza? Então esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto de mínimo que a gente encontrou, e esse aqui é o ponto de máximo. Então esse aqui é o aspecto que a gente tem observando a função, ok? Então espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas. Até a próxima.